Vamos nos apresentar aqui? Começa lá. Começa por ti, não. Vamos já, tá. Já conheço, sou Milton, né? Da Federação dos Empregados da Saúde. Andrei Rex, presidente do Sindicato de Saúde Vale dos Sinos, diretor de formação na federação. Aquiles Pires, vereador de Livramento e advogado do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Livramento. Maria Helena, presidente da Câmara de Vereadora, presidente da Câmara de Vereadores de Santana do Livramento. Silvio Madruga, presidente do Sindicato da Saúde, Sindicato de Saúde de Santana do Livramento e Dom Pedrito. Antônio Carlos da Silva, Sindicato de Saúde de Caxias do Sul e diretor da federação. Pedro Luiz Salaberry, presidente do Sindicato de Saúde de São Borja. Ayrton, presidente do Sindicato de Saúde de Santiago e diretor da federação. André, Sindicato de Cruz Alta, da cidade de Tupanceretã. Carlos Sambor, diretor da federação. Ivanir Soledade, participo do Sindicato de Passo Fundo. Marissandra, também participo do Sindicato de Passo Fundo. Maria, diretora do Sindicato de Saúde de Passo Fundo e da federação. Adilson, diretor do Sindicato de Saúde de Pelotas. Bianca de Carlos, presidente do Sindicato de Saúde de Pelotas. Tortelli, deputado estadual, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, este ano e ano que vem. Eu sou Tarcísio Zimmermann, sou membro também da Comissão de Saúde e hoje estou na liderança do partido aqui na Assembleia, não é da bancada, a líder da bancada é a Estela Farias, do partido sou eu. Então, deputado Nelson Metalúrgico, enfim, faço parte da Comissão de Segurança e Serviços Públicos aqui da Assembleia. Muito bem, Milton. Bom, Milton aqui então. Tá. Então, assim, bom dia a todos e a todas. Na verdade, assim, a gente, como trabalha na saúde, a gente entende a situação do presidente Edgar Preto e a gente tem até que, assim, desejar que não seja nada grave com o filho dele, que possa se recuperar o mais rápido possível para ele voltar à atividade. O deputado Tortelli, o deputado Tarcísio, o deputado Nelsinho, são deputados da base do Partido dos Trabalhadores e acompanham de perto um pouco a nossa luta, né, sindical. O deputado Nelsinho é oriundo do movimento sindical também, né, como a gente, dos metalúrgicos. E a gente tem, nós tivemos no governo anterior, no governo de Tarso Genro, uma mudança no comportamento do financiamento dos hospitais. E isso possibilitou para nós um certo alívio enquanto direção de sindicato, porque os trabalhadores tiveram uma nova perspectiva, né, de receber seus direitos, seus salários, e a população também teve uma nova perspectiva do atendimento médico hospitalar. Tanto é que o represamento de consultas especializadas, de internações, quase foi zerado no estado do Rio Grande do Sul. E com a mudança de governo, né, desde janeiro de 2015, que assumiu o governo José Ivo Sartori. E desde o início, né, eu disse ontem na audiência, lá, eu tenho dito que foi uma opção do governo, ele optou por gerar uma crise no Estado, né, porque no terceiro dia de janeiro de 2015, ele anunciou um decreto, né, onde não iria pagar os atrasados de 2014 e estava congelado os reajustes, estava congelado os pagamentos, então anunciou nomeações, uma medida totalmente restritiva a gastos, sem antes entrar no governo e tentar gerenciar o orçamento que tinha. Porque eu sempre digo assim, tu entra numa empresa, numa prefeitura, num estado, primeiro tu entra, vê a receita, vê a despesa, vê onde gasta mais, onde gasta menos, vê a estratégia que tu tem de governar para ver onde é que tu vai investir, onde é que tu não vai, né? Ele não fez isso, então ele fez uma opção pelo... E desde lá nós vamos tentando uma audiência com o governador. Nós já protocolamos 3 vezes ali na Casa Civil, tivemos 3 ou 4 audiências com o Márcio Bialchi, que era o secretário da Casa Civil. Sempre fomos bem recebidos ali, mas de concreto a gente nunca conseguiu nada, né? Ficava de dar retorno para nós, não dava retorno, nunca tivemos um retorno, né, com relação ao governador, se ele ia nos receber, se as nossas reivindicações iam ser atendidas ou não iam, ou o governo silenciou com relação aos trabalhadores, esse governo não dá retorno para nós.
E a situação, né, ela desde 2015, final de 2015 já se agravou bastante, 2016 se agravou bastante, e ela tem sido suportada a cada momento porque o governo faz aquelas transações que ele faz via Banrisul. Ele atrasa o pagamento dos hospitais e aí via Banrisul ele faz os hospitais tirar empréstimo para receber o que eles deveriam receber de prestação de serviço, né? Isso aconteceu em 2016, agora 2017 ele está atrasando de novo e eu não duvido que mês que vem, no outro, venha de novo uma proposta de novo financiamento dos hospitais no Banrisul, alguma coisa assim, para pagar, porque estão atrasando de novo os incentivos, né? A recém, sexta-feira, pagaram incentivo de junho, aliás. Agora está no incentivo de julho e de agosto, está sempre 2 meses atrás o incentivo. E aí nós temos assim, nós estamos trazendo um documento, Tortelli, Tarcísio, assim, que é dirigido ao presidente, mas também a que ele faça a reprodução aqui na Assembleia Legislativa. Um documento onde a gente relata essa situação e a gente traz assim um histórico. O levantamento não é completo, se nós fosse completo, dá bem maior de situações de hospitais que estão em dificuldade financeira. Semana passada nós tínhamos uma greve em Palmeiras, que o Tortelli andou por lá, até na Tortelli um dia, e tivemos 15 dias parados, estavam 2 meses de salário atrasado os funcionários do Palmeiras. Liberaram o dia na sexta? Liberaram na sexta. Na sexta-feira pagaram o salário. Mas é uma situação que não se resolveu. E assim como o Livramento é uma situação que se arrasta há anos e não se resolve, né? É assim que não se resolve se não houver um tratamento especial, né, nessas regiões. Não adianta cada mês o funcionário estar em greve, cada 15 dias o funcionário entrar em greve, não vai resolver nada. E lá em Palmeiras, por exemplo, tem uma situação, inclusive, que eu digo assim, é até vergonhoso para nossas autoridades de judiciária, autoridades legislativas, autoridades do controle social, porque tem uma história de um hospital regional em Palmeiras e que ninguém sabe quanto é, quando é e do que é. Ninguém sabe. Se tu for perguntar para o secretário estadual de saúde quanto dinheiro tem depositado para construir esse novo hospital, que dinheiro é esse, não sabe. Se for perguntar para o Ministério Público que dinheiro é esse, onde é que está depositado, quanto é, não sabe. Se for perguntar para o presidente do Conselho Estadual, Cláudio Agostinho, um dia numa reunião eu perguntei para ele, Cláudio Agostinho, que dinheiro é aquele? Ah, Milton, deve ser de emenda parlamentar. Então, deve ser. Né? Nós não temos que trabalhar com deve ser, pode ser. Sim, tem origem, né? Claro. Assim, é dinheiro público e é dinheiro que vai ser desviado, com certeza. Porque assim, aquela região não comporta mais que um hospital. Tem um hospital morrendo, que é o Hospital de Palmeiras, né? Então a gente tem que ter um olhar diferenciado. Nós temos que começar a ser. Ontem mesmo me surpreendeu que a promotora, né, na minha fala, ela disse que não sabia se está no portal da transparência do hospital, e ela já tinha recomendado acabar com os grandes salários dentro do hospital. Está no portal da transparência, ela disse que não sabia. Quer dizer, então assim, na verdade, as pessoas não estão olhando o recurso da saúde, e eu digo no documento, eu sempre tenho dito em todas as falas, o dinheiro ele é fiscalizado na saída, mas não é fiscalizado na chegada. Quando ele sai de Brasília, todo mundo sabe quanto sai de Brasília, mas onde chega, como chega e o que é feito o dinheiro, as pessoas parecem que não sabem, né? Então eu tenho que fiscalizar isso. E a gente então, assim, acredito que... Olá. Bom dia. Bom dia, chegando a vice aqui, vamos abrir aqui. Vocês estão bem? Conduzimos. Presidente da mesa agora, vice-presidente. Nós são trabalhadores de várias cidades, trabalhadores da saúde de várias cidades. Tem representações aqui também da Câmara de Vereadores de Livramento, a presidente da Câmara, vereador. E a vereadora que chegou agora. Isso. E são trabalhadores da saúde, o Milton é o presidente da federação. Tudo bem, Milton? Eles haviam solicitado uma audiência com o presidente Edgar, mas em virtude desse imprevisto familiar, ele acabou não podendo participar. Então, já houve uma apresentação aqui, todos já se apresentaram, podemos talvez repetir rapidamente a cidade, né? Aqui Vale dos Sinos. Vale dos Sinos, ali é Livramento, Caxias, São Borja, morei lá em São Borja. Santiago. Aqui então Passo Fundo, aqui Pelotas.
Isso. Enfim. E o Milton estava iniciando aqui um informe sobre qual é o contexto que traz aqui a federação e os sindicatos, basicamente o drama. Vice-presidente, eu estava colocando, primeiro lamentando, né, a situação do filho do Edgar e desejando que melhore, né. Nós trabalhando na saúde, a gente entende, né, que a prioridade dele deve ser mesmo o filho dele. Com certeza. Nesse momento, né. Mas assim, isso não prejudica em nada, nós temos aqui boa representação de deputados, né, e deputados envolvidos com o tema, né. Isso é muito importante, que não é novidade o que eu estou falando aqui, né. Na verdade, eu estava explicando, né, que quando entrou o Sartori, que na nossa visão optou por crise, né, não é uma necessidade, agora pode ser que até esteja em crise mesmo, mas na época poderia ter sido agido diferente o governo na sua entrada no governo, e não agiu. E a forma como o governo vem tratando a área da saúde, né, voltou a ter crises que nós tínhamos aí 2007, 2008, 2009, 2010, né, com hospitais à beira de fechar as portas. E quando o financiamento falha, né, e aí quem sofre primeiro são os trabalhadores, né, que primeira coisa, o hospital não paga o salário, não paga os direitos, né, demite e não indeniza muitas vezes, né. E segundo, sofre os pacientes porque volta a ter fila, né, as filas voltaram com força de novo, é fila para consulta especializada, é fila para internação, né, falta leito. E então nós estamos aqui porque nós desde 2015 a gente tem tentado audiências com o governador. Até hoje não fomos recebidos, né? Já protocolamos 2, 3 vezes documentos, fomos recebidos na Casa Civil 3 vezes pelo Márcio Bialk, que ficou de nos dar retorno e não deu retorno nem dizendo se nós temos razão ou não temos, se nós temos direito ou não temos, né? Então assim é uma situação bem complicada. E tem situações, né, que são crônicas e que precisam uma solução, tá? Precisa um empenho do governo em resolver. Nós vamos temos uma audiência pública, estamos tratando da questão do centenário, mas nós temos aqui o Livramento, que é uma situação crônica há anos da Santa Casa do Livramento. Temos Palmeiras das Missões, que é representado por Passo Fundo. Terminamos uma greve na sexta-feira, os funcionários estavam 60 dias sem receber. Colocando essa situação, essa nossa indignação, né, com essa situação, e colocando também um pouco o levantamento. Nós não colocamos todos os hospitais que estão com problema, mas um levantamento de uma amostra, digamos assim, que já demonstra uma situação caótica em vários locais. A Bianca, por exemplo, é de Pelotas, né? Pelotas tem uma situação em Canguçu, por exemplo, também, que há horas que vem se arrastando, Jaguarão também, né? E não se arrasta, são coisas que vão se arrastando, e não se resolve. Canguçu recebeu os atrasados todos, né? Recebeu, mas ainda tem alguma coisa para ali que não foi repassada ainda. Na verdade, assim, o que o governo tem feito, ele tem atrasado os incentivos, que é os incentivos de programas. O IOSP ele nem reconhece, né? Sim, o IOSP ele nunca reconheceu, acabou. Né? Ele não quer e acabou. Os incentivos ele tem atrasado. Agora, sexta-feira passada, pagou agora sem o incentivo de junho. Né? E tem hospitais, por exemplo, de Palmeiras, que o incentivo é maior do que a produção. Né? Então, assim, o hospital fica numa dificuldade imensa, né, de gerir. Palmeiras? É, Palmeiras. Então, assim, e aí ele tem feito aquela... E aí o governo tem feito o que ele fez em 2016, né? Que ele faz aquela famosa jogada com o Banrisul, né? E aí os hospitais têm dinheiro para receber, eles vão no Banrisul, tiram um empréstimo e o governo assumiu o empréstimo. E aí aparece, se tu pegar o demonstrativo das receitas e despesas do Hospital de Palmeiras, por exemplo, aparece um valor que não é real, porque ali tem o dinheiro do empréstimo e a devolução do empréstimo. Então eles botam para compensação, para poder explicar para o Tribunal de Contas, aparece um recurso que não existe, que foi só uma compensação de valores. E aí quem olha assim, mas o hospital arrecada 500 mil, tu vai ver 350, porque tem um valor lá 150 em cima na entrada e 150 na saída. Que é a prestação dos atrasados que o hospital deveria ter recebido na época e não recebeu. E assim, a nossa intenção é que ainda a gente chegue no governador, né? A gente quer uma audiência com ele, né, para que a gente diga de fato, e a gente quer que seja criada uma força-tarefa, alguma coisa assim, nesse sentido, para ver esses casos crônicos.
Nós não podemos viver de crise na área da saúde, nós não podemos viver assistindo cada 2 meses o funcionário entra em greve. Lá em Palmeiras, cada 2 meses entra em greve em Livramento, cada 2 meses entra em greve em Soledade, né? E ninguém faz nada, e a coisa continua. O governo do estado aí libera o incentivo, aí o hospital consegue pagar aquele mês, mas aí já atrasa no mês de novo, no mês seguinte já atrasa de novo. Tem hospitais que já virou meio que normal pagar em 3 vezes, 2 Santa vezes. Casa agora que é parcelamento também, porque não consegue mais cumprir a folha. Santa né? Casa de Pelotas. Então, assim, são situações que os trabalhadores já estão, né, meio que acostumados já a receber em 2, 3 vezes o salário. Mas não é normal, né? Não é o trabalhador... Sim, pode se tornar normal, né? Ele trabalha, ele quer receber. Né? Ele trabalha 30 dias, ele quer receber. E o salário na área da saúde, no geral, são salários baixos. Né? No geral, se nós formos olhar assim, gira em torno de 1.500 a média salarial. Não tem mais que isso, a não ser cargos, né, de administração, alguma coisa assim que supera um pouco esses valores. Mas no nível médio, que é o que nós representamos, que é técnico de enfermagem, pessoal de copa, cozinha, lavanderia, né, esse pessoal todo aí, o salário médio é R$ 1.500 de salário. E aí tu não recebe, né? Recebe tem uma parcelado. consistência financeira. Não tem sobra para suportar atraso, né? Aí eles vêm às vezes comparar com o médico, mas o médico ficou 6 meses sem receber, mas o médico recebe, quando recebe 100 mil, 150 mil reais. É diferente de um técnico de enfermagem, que ficar 2 meses sem receber. Tem suporte, às vezes tem outro ganho, tem outro emprego, tem consultório particular. Nós e às vezes nós temos situações que trabalha o casal no hospital, que é o marido e a esposa, né, que estão ali, e aí, não. A questão do trabalhador de saúde, ele é muito atrelado à sua única fonte de subsistência, o seu salário. Tá? É muito importante os deputados tenham um mandato que, com esse compromisso com o povo, que a gente venha buscar mais como um socorro. A gente tem essa formatação de todo o estado, que esses casos não são isolados. Isso daqui é uma pandemia que está se alastrando. Aqui na reunião, ontem nós tivemos na audiência lá no caso de São Leopoldo, que é uma situação que está caótica. Os deputados estiveram ontem na plenária popular, um grande número. Nós temos a situação do Hospital de Sapucaia, que também estão fazendo um malabarismo, que apesar de cumprirem todas as metas, de terem a produção, nós vimos no início desse ano um corte que ia ser na ordem de 1 milhão no orçamento. Lá os Juarez, o pessoal também estão sambando lá para conseguir resolver aquilo ali. Temos a situação de esteio e todos esses municípios que deixam de trabalhar, são pessoas que não têm outro lugar para ir, são pessoas que não têm aonde recorrer, que conforme o levantamento é majoritariamente SUS, são pessoas carentes, são pessoas que não têm outro, e fechando uma porta de trabalho, não tendo como tu dar condições mínimas de salário, que nem a reforma fala, as pessoas, trabalhadores da área de saúde, muitos pega muito do interior, a única atividade profissional que ela tem é aquilo dali, e daí tu está fracionando um salário de 1.000 e poucos reais em às vezes 2 meses, 3 meses. Ou seja, isso daí dá um sofrimento muito grande, e essa construção que o Milton faz muito bem, esse intercâmbio com o Tortelli, com o Tarcísio, de trazer essas informações aqui, isso daí está gerando um caos na saúde, porque o trabalhador está em sofrimento, e uma pessoa que não tem a condição de... nós acompanhamos que as pessoas não têm como ir até o seu posto de trabalho, né? Isso daqui a gente está falando é faltar comida na mesa. Tá? E a gente sabe que recursos tem, que nem ontem foi suscitado a previsão do déficit, que o Estado tinha previsão, não foi, que é de 5 milhões, não chegou aquilo dali, ou seja, escolhas estão sendo feitas, infelizmente as escolhas não estão sendo feitas para o povo, né? Para muito menos o trabalhador de saúde. A gente está ficando para trás. Vamos sugerir, presidente, já chegou a informação agora oficial, assim, que o deputado delegado de fato não vai poder vir. Ele suspendeu toda a agenda, o filho dele está com pneumonia e ele vai... É o pequenininho? Ou não, o segundo, o mais velho. O João. Então, mas eu ia sugerir o seguinte, que nós pudéssemos aproveitar aqui para ouvir um pouco os municípios. Isso, a Mariazinha está escrita. Isso, então... Maria, dá uma dimensão da abrangência do sindicato, que as pessoas talvez não saibam. Nós temos 62 municípios que vai de Palmeiras até Nova Bassano nesse contexto, né?
Então, assim, o mais grave é como o Milton colocou, mas eu tomo como exemplo de Palmeiras, gente. Além do pessoal ter esse emprego que ganha um mínimo, não tem como ser um salário menor, esses 2 meses, e é o caso dos outros hospitais, como eles não recebem, eles já gastaram todo o limite do cartão, todo aquele dinheiro que é do minuto, que tira aquele empréstimo rápido, empréstimos consignados. Então, quando eles recebem, o salário já fica tudo no banco, né? Então, essa situação de estar 15 dias, gente, é humilhante as pessoas trabalharem, atender os pacientes. O hospital prestou serviço, atendeu, gastou na medicação, gastou no que precisa para atender o paciente, né? E bem atendido, porque ninguém reclama. Agora, a gente tem que se humilhar nas casas do comércio, nos mercados, para a população, para pedir comida. As mães chorando que não tinham leite para dar para as crianças. A gente fez uma campanha para juntar caixa de leite para amamentar as crianças. Então, essa situação é só quem vive para saber o que é. E é por isso que a gente está aqui pedindo que alguma coisa séria, alguma coisa tem que ser feita para evitar isso. Porque não é só os trabalhadores nessa situação. Da maneira que está, vai fechar as portas do hospital. Ou vai limitar para um número reduzido. E aonde que vão, além desses trabalhadores serem prejudicados, ninguém paga o juro das contas deles. Gente despejada do aluguel, sem água, sem luz, sem crédito no mercado, sem crédito no banco, porque o banco fechou. Não tem mais crédito para esse pessoal, né? Então, assim, é muito triste essa situação. Nunca na minha vida, eu trabalho há 30 anos na área da saúde, eu tenho vivenciado uma situação de tanta miséria, de tanto descaso, eu digo, com a saúde. Bom dia, vice-presidente. Bom dia. Meu nome é Silvio Madruga, sou técnico de enfermagem há 32 anos no Hospital Santa Casa. Nós temos que falar aqui, no Santana do Livramento, nós temos que falar aqui que nós somos trabalhadores da saúde. E não dá mais para nós suportar o descaso do nosso parlamento também, dos nossos governantes com os trabalhadores da saúde. Não é só o médico que faz saúde, a enfermagem faz saúde, a nutrição faz saúde, todo mundo faz saúde nas casas. Nós somos, a maioria aqui somos da saúde curativa, nós não estamos falando da preventiva. Só que é um descaso, é chover no molhado, isso é o mundo real que a gente vive, né? A guerra civil não está dentro dos hospitais para a classe trabalhadora. E fica aqui no Parlamento Gaúcho também, porque nós temos algumas peculiaridades do nosso estado. Algumas cidades, assim, algumas regiões são micros. Sai da cidade 10, 15 quilômetros, já estão em outra cidade e por aí vai. Mas eu falo lá da região da Campanha, fronteira. Cada cidade próxima da Santana do Livramento é 100 quilômetros. E lá nós somos fronteira. Esse hospital lá é centenário. Santa Casa de Misericórdia. Hoje os trabalhadores de lá não receberam nem o 10º. Acordo coletivo, eu tenho um na gaveta do administrador. Então eu quero deixar aqui para os senhores. E é chegada a hora da gente cumprir um pouco de promessa. A gente sabe, sempre as mesmas fisionomias que a gente encontra. Quando eu sou diretor da federação e sou diretor da CNTS também, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Brasília. Agora, nós temos que criar algum fato novo para nós se reunir com o nosso secretário Gabardo, nós de Santana do Livramento, nós nos reunimos o ano passado 3 ou 4 vezes. Então quem está financiando a saúde pública no estado do Rio Grande do Sul para o atendimento SUS são os trabalhadores. Então nós estamos falando de saúde. Não é só, a gente não pode esperar só esse momento quando tem um paciente lá que a gente, então nós temos que pensar todos. Então eu quero dizer para os senhores assim, ó, deixar aqui que vocês lembram de Santana do Livramento numa posição estratégica. Já se discute, falou o nosso presidente aqui, se discute o hospital binacional, tudo fachada. Nós temos um hospital com uma estrutura, hoje nós temos um hospital para 180 leitos, nós temos lá com 100 leitos. E totalmente, 95% é SUS.
Então nós temos que criar algumas coisas, tipo, agora nós estávamos conversando com o presidente, desde ontem, a gente está repensando, até que mesmo a gente sabe que há o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, mas isso não vai se discutir também, eu digo no Livramento, não vai se discutir no Parlamento Gaúcho e tal, mas também aqui, não no município, mas nós temos que também discutir financiamento do Sistema Único de Saúde. Mas enquanto isso não se der a nível de Congresso Nacional, eu acho que o Parlamento Gaúcho tem a obrigação e dever de pensar dos nossos hospitais, que está sucateado. Nós temos que pensar alguma coisa para já, né? Uma situação que isso não fique na Comissão de Saúde da Casa, que isso chegue para o debate, porque quem está financiando o Sistema Único de Saúde no Estado Gaúcho, e talvez no Brasil, vamos falar do Estado Gaúcho, é os trabalhadores da saúde. Claro, quando a gente fala, e eu gosto de dizer bem claro isso, quando a gente fala também que os médicos são trabalhadores, mas praticamente 45. Pois não. Vou botar o Edgar na viva. Bom dia, Edgar. E a gente já soube da situação que tu estás passando aí com o teu filho novamente, aí tá todo mundo solidário aí contigo. Tá bem, companheiros, eu quero agradecer primeiro vocês aí, nossos deputados e a nossa vice-presidente por estar recebendo essa comitiva que estava na minha agenda para receber vocês aí, mas com certeza estão bem recebidos por essa representação da Assembleia. Podem contar conosco, com a presidente da casa. Eu saí do hospital agora, estou lá, estava aqui desde as 8 horas da noite de ontem, e o João está com pneumonia, mas um quadro pneumonia normal, e logo o tratamento sairá. E estou à disposição, viu, companheiros, o pessoal aí que representam todo esse setor importante para nós aí. Desculpa eu não poder atendê-los, mas não tenho dúvida que também a Assembleia está bem representada aí, viu? Na verdade, aqui os trabalhadores eles estão fazendo um relato muito dramático, assim, são várias cidades em que os trabalhadores chegam a passar fome e perdem o crédito no comércio e, enfim, sofrem uma situação pessoal muito dramática por conta dos constantes atrasos e das crises que enfrentam vários hospitais, assim, meio sistematicamente no estado do Rio Grande do Sul. E o desejo deles, na verdade, é de, primeiro, trazer esse informe aqui para a Assembleia e, segundo, de que nós também façamos uma gestão para que possam ser recebidos pelo governador do estado. Eles têm relatado aqui, reiterado os pedidos de audiência, mas sem êxito. Então, como é um setor importante, eu queria te colocar isso, de que o desejo deles é de que a Assembleia também se some ao esforço de que eles possam ser recebidos pelo governador do estado. Legal. Se nós podemos fazer um ofício, eu faço um ofício para os deputados que tiverem, possível a articulação aí dos trabalhadores de saúde e a pegar outras bancadas, se quiserem ser signatários do pedido de audiência através desse ofício, nós vamos encaminhar. Então tá, era isso então. Obrigado por retornar e sorte aí e melhoras urgentes pro João e pro que os dois estão meio reincidentes demais, assim. Abraço. Tchau, tchau. Muito bem, foi uma reunião meio estranha essa, mas tá feita. Desculpa. Uma reunião meio estranha, mas tá feita. É coisa da vida. Então, por favor, conclua. Senhora vice-presidente, só para concluir, eu acho que é interessante a gente, além dessa posterior agenda aí com o nosso governador, porque a gente tem porque o Estado, nós somos prestadores de serviço, né? E esse papel está se invertindo. Eu acho que a Secretaria Estadual de Saúde, ela tem que pegar, por exemplo, Santana do Livramento, né? Nós estamos discutindo, nós temos perito, nós sabemos números, nós sabemos tudo do financiamento, nós estamos debatendo isso. E colocar, credenciar o hospital para algumas coisas, que possa ajudar financeiramente o Hospital de Santana do Livramento, e isso se estender para os demais. Então é isso, porque senão a gente vai sempre porque às vezes não tem também, e hoje nós estamos mostrando a maturidade de Santana do Livramento, que nós estamos conseguindo trazer
vereadores, né, a Câmara de Vereadores representada aqui junto com os trabalhadores, porque é em prol da população. Então acho que isso tem que se estender aqui para o Estado, porque ele tem que sentar conosco. Bom, lá Livramento, lá eles já sabem a história. Bom, mas o que eu posso fazer lá? A gente não vai dar incentivos, não vai dar as famosas pedaladas na caneta, vamos dizer assim. Então que dê, bom, Livramento lá eu posso levar lá, que não tem na região, tá, algum trabalho que o hospital preste. Nós não estamos pedindo dinheiro, nós estamos pedindo condições de trabalho que possa o hospital ser gerenciado, né, e pagar o trabalho que ele tem. Hoje nós temos uma receita no Santana do Livramento de 1 milhão só do SUS, 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. Mas sempre ficam passivos, por quê? Porque, entendeu? Porque não tá. Os convênios já fugiram de lá porque tem um hospital privado. Então nós temos que construir alguma coisa. Então fica isso aqui, essa posição nossa de Santana do Livramento, porque nós estamos a 100 quilômetros de cada cidade mais próxima ali. Muito obrigado. Pelotas não fica diferente. Canguçu, Jaguarão e os municípios onde o sindicato tem atuação, que são 11 municípios. Nós tivemos uma greve de 45 dias, onde o trabalhador, como a companheira ali passou para vocês, os trabalhadores mendigando na frente do hospital, sendo xingados até mesmo por médicos, né? Isso aconteceu no hospital. Trabalhadores tiveram que esperar a comunidade levar alimento, porque Natal e Ano Novo eles não tinham leite para dar para os filhos. Onde a gente teve o apoio do movimento dos pequenos agricultores, onde fizeram uma força-tarefa na cidade para poder abastecer a despensa do hospital, abastecer esses trabalhadores que já há meses sem salários, há mais de ano nessas condições do hospital esperar por medicação, fechou a UTI, o sindicato médico teve em Canguçu e ficou encantado com a UTI que muitos hospitais não têm esses equipamentos, está fechada, perdeu o serviço para Piratini. Isso é uma preocupação muito grande, porque um paciente, no momento que esse hospital está na UTI da incompetência, quem sofre é a comunidade, porque não tem a UTI fechada. Se o paciente tiver que retornar para ser enviado para Pelotas e eles estiverem parados, como que ele vai ser assistido nessa ambulância? Vai vir um trabalhador ambuzando, para nosso entendimento técnico, né? O trabalhador tem que vir ambuzando o paciente porque não tem condições de manter esse paciente entubado na sua região. Pelotas não é diferente, a gente tem o Hospital Espírita, que também enfrenta essa crise, essa falta de repasse, onde os trabalhadores trabalham em condições mínimas de trabalho, pacientes amarrados no leito. Nós tivemos uma fiscalização junto com o Corém, onde a gente viu que o trabalhador não tem condições de exercer a sua função por falta de funcionário, pacientes amarrados e um técnico para atender 55 pessoas. Um enfermeiro para atender todo o hospital no turno da noite. Então a gente está enfrentando a Santa Casa agora com 180 anos de existência. Essa é de Pelotas agora. Agora é Pelotas. O Hospital Espírita de Pelotas, né? E outros hospitais também. A Beneficência nos passou que está caminhando com as próprias pernas, né? Que a gente custa acreditar, porque a gente não consegue fechar um acordo com a Beneficência, né? Então a gente está enfrentando o pronto-socorro de Pelotas, que não é um pronto-socorro, né? É um campo de concentração ali, é um corredor onde as pessoas ficam amontoadas ali. Ontem teve uma situação no pronto-socorro que, porque teria provavelmente uma filmagem da TV local, tiraram as pessoas assim, ó, no rapidão ali de dentro, para mostrar que o pronto-socorro estava vazio. Sendo que dentro de um pronto-socorro, onde tem 38 macas, que não são leitos, são macas, que o colchão a maca é isso aqui para deitar. As pessoas ficam 15 dias internadas lá. E a Santa Casa com leito disponível, mas fechado. O pronto-socorro de Pelotas é uma situação bem assim, que não dá para entender também. Fizeram uns anos atrás, não sei que, uns 10, 8 anos atrás, fizeram um acordo, transferiram o pronto-socorro, cada hospital tinha seu pronto-socorro. Transferiram um pronto-socorro só para o hospital da Católica. E cada hospital ia ajudar a financiar aquele pronto-socorro. Mas virou um campo de concentração. Não sei se você já conhece lá. Não.
é um lugar que dá para conhecer. Se tu quer ver assim, uma situação caótica, vai lá. Tu tem um vidro assim, até para olhar para o vidro, um vidro redondo, tu olha assim, é um corredorzinho, fica 2 carreiras de maca, né, e fica um técnico de enfermagem no meio ali tentando resolver. E aí fica sacola, mala, os pacientes trazem tudo do interior, vão botando um está sendo higienizado, o outro está se alimentando. Como o Canguçu não dá suporte... Então assim, contaminação, tudo, porque o paciente tudo misturado ali. Ali tem gripe A, tem infecção, tem... Num isolamento HIV, chega a ficar 8 pessoas tudo junto, isolamento. Tudo junto ali, e o técnico fica no meio. Nós tivemos lá, se não me engano, aquele dia que tivemos lá, tinha 27, 28 pacientes. Tinha 3 técnicos de enfermagem para todos aqueles pacientes. Assim, ó, era 8. Aí fizemos filmagem, fizemos foto, entregamos para o Conselho Estadual de Saúde. Mas tudo isso em função da falta de dinheiro, né? Porque os hospitais acabam vendo uma forma alternativa de se estruturar e acaba refletindo no atendimento, a péssima qualidade, e vai diminuindo o atendimento e vai prejudicando principalmente os trabalhadores da saúde. Né? Que, por exemplo, o Silvio falava que faz 3 anos que a gente não consegue fechar um acordo coletivo. Os trabalhadores estão há 20 anos sem fundo de garantia, porque, além de ser vereador, são advogados do Sindicato dos Trabalhadores. Aí começou a nossa briga para reestruturar o hospital. E até para dar uma afinada no que, na verdade, nós queremos, e eu acho que a Assembleia é importante nisso, porque nós batemos na porta dos prefeitos, do prefeito de Livramento, eu acho que é de mais cidade também, e o prefeito não tem muita alternativa porque não tem recurso. Nós precisamos de recurso. O que nós precisaríamos? Porque a Câmara faz de tudo. A vereadora Maria Helena lá, no começo do ano, liberou o recurso da Câmara que tinha, da sobra, para repassar, para devolver para o município passar para o hospital. Mas é insuficiente isso. O que nós precisaríamos do Legislativo Estadual? Porque Livramento é um problema, Pelotas é um problema, mas em síntese, o problema principal é a falta de recursos para os hospitais. Esse é o problema. Qual é o trabalho que nós precisaríamos da Assembleia Legislativa nisso? Não sei, através de uma comissão ou uma força-tarefa, a vice-presidente da Assembleia que tem talvez acesso ao governador, ao secretário, né, que nós possamos, além de repassar esse recurso que deve para os hospitais em dia, né, ver uma forma de subsidiar o recurso mais. Porque passar em dia já ajuda alguma coisa, ajuda, né? Porque o Estado atrasa, só que atrasa o repasse para o hospital, só que o hospital paga as dívidas com 30 dias de atraso, quer dizer, aí o credor não perdoa, é juro, atualização, então isso vira mais um déficit para o hospital. Aí, como o Estado poderia ajudar para sanar um pouco o problema? Além de repassar em dia os recursos, repassar um valor extra, né, para sanar um pouco esse prejuízo. Então, E o que não pode mais também é os hospitais receberem recurso e não prestarem conta do que estão fazendo com o dinheiro. A gente tem um hospital espírita que a gente não tem uma prestação de contas do dinheiro que entra, do que vem para o hospital e o que sai do hospital. A gente tem uma direção que não senta para conversar. E os problemas estão ali, a população está sendo mal atendida. O SAMU em Pelotas está sucateado. É uma ambulância para atender 470 mil habitantes. Porque atende Pelotas e região, e o que a gente vem aqui pedir é uma força-tarefa, né? Uma força-tarefa de todos, porque não é mais admissível um trabalhador da saúde mendigar para o seu salário. Hoje o presidente está sentindo, infelizmente a gente se sensibiliza com a situação dele, do filho estar passando por problemas de saúde, mas quem atende o filho dele, será que está em condições psicológicas de prestar esse atendimento? Será se cada um de nós aqui hoje precisar chegar numa emergência de um hospital onde o trabalhador está sem salário e que o trabalhador deixou o filho sem leite em casa? Porque em Canguçu a gente viveu essa situação com os trabalhadores do Natal, as crianças não terem um pedaço de pão para comer, porque tem trabalhadores há 6 meses com salário parcelado, onde a sua vida já virou uma bola de neve. Agora, como a gente coloca, o médico é um trabalhador igual a qualquer outra pessoa, sim, mas ele tem outro recurso para sobreviver. Não uma pessoa, um trabalhador assalariado, que o teto mais alto é R$ 1.500. E a gente está falando aqui de gente que cuida de gente. É gente que sai de casa para medicar os nossos. É gente que sai de casa, que deixou o seu filho em casa, mandou para a escola para saber, será que ele vai ter merenda na escola? Será que ele vai se alimentar o suficiente?
Como que essa mãe, esse pai vai prestar essa assistência? Um técnico de enfermagem atender 22 pacientes? Porque a Secretaria da Saúde diz que não tem condições de contratar mais técnicos. O secretário acho que quer falar. Bom, eu sou o Antônio, de Caxias do Sul. Só vamos tentar otimizar um pouquinho. Certo, a nossa base são 27 municípios e a região que nós temos problema, estamos de cima da serra. Bom Jesus faz 30 dias que está atrasados. É o único hospital que nós temos problema no momento. Os outros problemas que tinha nos hospitais a gente está resolvendo junto com o Ministério Público. E a gente está fazendo uma força-tarefa junto com eles. É isso. Só complementando o que foi dito até aqui, que a gente está preocupado que os cuidadores de paciente estão se tornando paciente cada vez mais nos hospitais. Isso aí é uma coisa que a gente tem notado e há um descaso administrativo com relação a isso. Presidente, assim, na verdade, assim, desde 2015, início de 2015, a Comissão de Saúde vem debatendo esse tema. O deputado Tortelli já era da comissão, nós já tivemos uma comissão especial que Temos uma frente primeiro, né? Debateu, tinha a Frente Gaúcha em defesa da saúde pública, tivemos uma comissão especial que debateu o tema da sustentação financeira e de fato é um tema muito importante esse tema. O que aconteceu nos anos 2013 e 2014 é que houve um incremento no financiamento aos hospitais, também a incorporação de novos serviços. A partir de 2015 começou a ter uma política, vamos dizer assim, de redução dos contratos do conjunto dos hospitais, não uma redução drástica, mas enfim, de qualquer forma desorganizou novamente a situação financeira e não houve nenhum incremento no repasse do Estado e da União para os hospitais em 2015, 2016 e 2017. Então são 3 anos. Teve uma inflação de um ano de 10%, uma inflação acumulada que já chega na ordem de 20%. E é isso que basicamente, e a inflação da saúde é maior, sempre é maior do que a inflação geral assim, do país. Então tem um problema de subfinanciamento, de desfinanciamento, hoje de sub e de des, porque des é ter menos hoje do que tinha ontem, né? Sub é ter menos do que precisa. Só para você ter uma ideia, né? Assim, essa questão que você falou é importante, só para não perder. Os planos registraram 13,55 ano passado. E teve a Unimed, que os funcionários do Hospital de São Vicente registrou em 39% o plano. Então é isso, quer dizer, teve então é isso, tem uma situação dramática. Eu acho que nós temos que continuar insistindo com essa pauta, né? Uma pauta que tem sido trabalhada. O Estado, de fato, não consegue cumprir os 12%. Ele tem vamos dizer assim, ele tem uma dívida anual com a saúde de cerca de R$1 bilhão. Isso não é pouco dinheiro, entende? Isso, de fato, dobraria o recurso dos hospitais, por exemplo, poderia dobrar o recurso para os hospitais e isso seria o valor que certamente... Mas, enfim, essa é uma luta que nós temos que continuar travando. Tem sido travada no âmbito da discussão do orçamento do Estado, mas em caso em que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É um pouco essa a crise do Estado hoje, a dificuldade é real. Tem uma política de cortes nacional e estadual. Então, acho que nós temos que continuar persistindo na luta, né? Evidentemente, tentando reduzir o sofrimento de todos os trabalhadores. Mas é uma questão assim que essa questão do IOSP, por exemplo, né? Começou com 70 milhões, chegou a 300, quando chegou a 300 extinguiu. E assim é uma coisa natural. Poderia até reduzir, digamos, né? Então não vai ser 300, vai ser 250, vai ser 200, mas de 300 para 0 é um corte muito profundo, né? Eu não sei o que quer falar, Tortelli, também. Eu até estava vendo, nesse trabalho que vocês fizeram, Tarcísio, eu não acompanhei mais, só tive uma audiência, mas eu lembro que nós fizemos um movimento aqui dentro da casa, até para substituir o IOSP, de uma emenda ao orçamento do Estado, 2015-2016. Foi aprovada, mas depois não foi executada. É isso? 300 milhões, exatamente.
Não era um IOSP, era para ser um incremento. Não, exatamente. Era Santas Casas. Exatamente, 362 milhões, certo? Não, foi uma coisa assim. Próximo, em torno de 300 milhões de reais. Então, percebe, nós fizemos um movimento aqui, como se tinha todo um embate, uma divergência com o governo que estava assumindo, com pelo menos quem estava envolvido aqui nesse debate, questionava o corte desse incentivo, e os hospitais todos, pequenos, médios, grandes, todos tinham especialmente os pequenos e médios, tinham essa defesa de que esse recurso tinha ajudado a dar um equilíbrio nos hospitais e estava criando uma condição de pouquinho de respirar. Você fez esse movimento, foi o Santini, inclusive, ele liberou uma emenda, nós articulamos, votamos nas comissões e ele foi votado, foi aprovado no orçamento do Estado para ser executado em 2016. Infelizmente, então, percebam, não conseguimos que o governo do Estado executasse aquele complemento orçamentário, que seria importante. Toda a rede dos hospitais podemos somar com o que estão colocando aqui outros elementos que nós também estamos acompanhando, de movimentos que o governo está fazendo, no sentido de, por exemplo, regionalizar serviços. E apresenta agora o tal do PADU, estão falando disso, que é uma alternativa para os pequenos hospitais do Estado. Inclusive, hoje à tarde, a FAMURS e o secretário de Saúde estão reunidos na Expo Inter e vão debater o que é isso, como vai ser implementado. Em outras palavras, significa que nós temos também uma movimentação não assinada, não decretada com um decreto, mas uma movimentação que, na medida que vai regionalizando os serviços, você vai tirando efetivamente um conjunto de hospitais, os pequenos hospitais vão também deixando de existir, vão virando o PADU é um pronto atendimento. Por exemplo, aqui eu já cito ali dois que só eu acompanhei fechamento de dois nos últimos meses, um pouco para cá, dois, Cerro Branco e Santana Boa Vista, eu acompanhei fechamento dos dois. E eles estão, e aí tu tem agora todo o serviço de partos também estão sendo regionalizados. Tu tem numa região, né? Parto regionalizado até. Mas é isso mesmo. Ofensa para a mulher, né? Porque é isso mesmo que a mulher com dor para ganhar um bebê tem que ser levado 100 quilômetros para o livramento. Tem 7, 8 hospitais que fazem na mesma região da saúde. Eles estão reduzindo para 1, 2 ou 3. Então, tu percebe, é um conjunto de ações que o governo está fazendo, políticas e estruturas que estão voltando a concentrar os serviços em Porto Alegre, voltando a concentrar os serviços nas grandes regiões, desmontando aquela pequena rede que dá suporte nos municípios. Vendo o que vocês estão colocando aqui, eu penso assim, eu acho que é importante um pedido de uma audiência com o governador do estado, mas eu acho que o que nós vimos lá em Palmeiras, eu estive lá visitando, fui na greve, fui conversar com a direção do hospital, aqui, inclusive uma intervenção do município, vendo o que nós vemos aqui, estamos acompanhando o tema de São Leopoldo, vendo essa movimentação que está ocorrendo no interior, na regionalização do serviço, como parto, por exemplo, fechamento dos pequenos hospitais. Eu já imagino qual é a resposta que vocês vão ter. Eu não acho que é impossível uma reunião com o governador. Acho que se o deputado, o nosso presidente, a mesa diretora pediu, até o presidente pediu por um ofício ou por uma ligação, eu acho que em 15, 20 dias marca uma reunião com o governador. Mas me parece que isto vai ser um momento importante, o registro histórico. Vocês vão, a tendência, na minha opinião, vocês vão ouvirem o que está sendo, o que a gente ouve aqui quando vem o secretário adjunto nas reuniões aqui nas audiências públicas, como a gente viu ontem, quando a gente vê a prestação de contas que é feita a cada quadrimestre, o governo do estado vem aqui e presta conta na Comissão de Saúde, é obrigatório, e fizemos isso há uns 15, 20 dias, e o secretário adjunto tem uma avaliação de que está tudo bem. Sim. A avaliação do secretário adjunto da Saúde é que está dentro dos conformes, estamos aplicando os 12% do orçamento, não temos grandes crises, as crises que temos estão sendo encaminhadas para as negociações individuais, pontuais, refazendo os contratos ou refinanciamento. Eu imagino que vocês vão ouvir do governo do estado os mesmos argumentos, o mesmo discurso do secretário adjunto.
Então talvez eu quero lançar aqui para nós parlamentares e para nós, casa do Parlamento Gaúcho, talvez um desafio complementar a este. Tipo, nos desafiarmos assumirmos junto com o nosso presidente Edgar uma audiência com o governador. Acho que esse é um compromisso que temos que assumir. Agora, para mim, nós teríamos, e eu não sei se, sinceramente, não sei se diante da situação que estamos vivendo, da contradição entre o que se ouve da equipe do governo, inclusive a gente ouve muito do próprio Gabardo, que o grande problema dos hospitais, e ele não falou só uma vez, é gestão, é incompetência, é má gestão, que na verdade seria um grande problema dos hospitais, da rede pública, da rede... Mais dois elementos, tem o Hospital Santa Maria, que até hoje não está resolvido, regional. Tem os pronto, equipado. Eu tive numa audiência lá na Restinga, vários dias atrás. Falar aqui também. A Restinga, por exemplo, um hospital novo, completo, inteiro, só funciona uma emergência com um médico. E aí a proposta da Secretaria Estadual da Municipal de Saúde de Porto Alegre parece que é trazer os postos de saúde para dentro do hospital, porque... E aí a comunidade estava lá, a comunidade pegando, escuta aqui o governo do município quer terminar com o transporte público, quer terminar, e aí como é que eu vou trazer? Porque ele é para toda a zona sul de Porto Alegre, 300 mil habitantes aqui no hospital regional. 300 mil habitantes. Eu só queria concluir. Senão não vamos se aparteando, não terminamos nunca. Mas acho que é importante. Por exemplo, nós fizemos aqui na comissão, nós fizemos uma audiência pública aqui para tratar do tema dos mais médicos e ficamos preocupados com a lógica de desmonte desse programa também. E aí fomos começar a dar uma girada nos municípios, conversar com as prefeituras para ver como é que está e tal. Nós dissemos, não, mas o tema do mais médico ele é um detalhe dentro da crise que estamos vivendo. Deputado Elisiano, eu tive em alguns municípios onde esse drama que vocês estão vivendo e é real, ele está incrementado por uma outra situação que para mim me deixou muito apavorado, é que está se voltando a cobrança particular dentro de hospitais filantrópicos, dentro de hospitais quase que públicos. Eu estou ouvindo depoimentos de pessoas que disseram assim, eu ia esperar 2 anos para fazer uma cirurgia, mas me chamaram do lado e precisaram de uma alternativa. Se o senhor pagar 20 mil reais, 15 mil reais... Isso faz anos, deputado, faz. Sim, mas parece que está... Recebemos essas denúncias há anos, inclusive... Sem contar a interna pelo SUS e paga X por médico. Quando vai a crise, volta a intensificar. Isso, deputado, com a precarização do serviço... Todos os dias lá, Livramento é assim. Por mais que seja uma pauta antiga, concordo com... Volta a dizer que... essa situação ela se aprofunda na medida que tem mais crise financeira, quer dizer, vai se encontrar qualquer forma então está se pressionando os municípios, está se pressionando as pessoas de forma individual. Então falta grana maior do federal e do estadual, vai para o orçamento dos municípios pressionado e as pessoas começam a ser chantajadas. Então, nós, por exemplo, nós vamos fazer aqui um conjunto de audiências públicas que inicialmente era para tratar só especialmente dos mais médicos, estamos ampliando o debate para outras questões. E eu não sei, eu estou já convencido, Tarcísio, que eu não sei se não caberia aqui um movimento mais profundo do parlamento produzir uma CPI. Eu acho que a gravidade da situação que vocês nos trazem, que estamos vivendo diariamente de relatos que vêm dos municípios e das pessoas, eu acho que caberia esse parlamento estudar a possibilidade real de nós montar uma CPI aqui para efetivamente botarmos na mesa, investigarmos, irmos a fundo e inclusive isso servir como elemento de movimentação e pressão, que eu acho que nós vamos cair num lugar. Falta recurso do orçamento do Estado e do governo federal. Não tem outro. As prefeituras estão aumentando a sua participação, as pessoas estão sendo cobradas. Da onde é que tem que pressionar para vir mais dinheiro? Eu não vejo outro caminho. Claro, o Estado tem que exigir qualidade de gestão. Essa é uma tarefa do ente público. Agora, não dá para dizer que o problema é só do tema da gestão dos hospitais. Então, eu estou aqui lançando estou pensando muito sobre isso. Eu não sei se não caberia para esse momento construirmos um movimento dessa natureza. A importância, a pertinência dessa vida de vocês aqui na Assembleia, através da federação, dessa mobilização
das entidades representantes aí dos trabalhadores. E registrar que, na verdade, vocês trazem aqui, né, uma pequena ponta do iceberg da crise da saúde aqui no estado. Aqui na região metropolitana, que aparentemente, né, fora o Hospital Centenário, há um paz, né, no atendimento, é aparente. Né? Nós estamos numa crise, né, já fui chamado, já acompanhei o hospital ali em Alvorada, tá? Também numa situação de redução de servidores para tentar adequar ao orçamento, isso reduz serviço e a população fica exposta. Em Canoas, que também a boa parte dos recursos são aportados naquele conjunto de hospitais, há uma crise também, e aí eu quero, não sei quem falou aqui, eu quero só concordar, há um financiamento por parte dos trabalhadores no funcionamento do hospital na medida em que seus direitos não estão sendo cumpridos. Os hospitais da cidade ali de Canoas, por exemplo, não estão dando o vale transporte. Quer dizer, né, que está na conta, fica financiando o próprio funcionamento do hospital. E há uma falácia também aqui, né, que é fácil jogar, terceirizar a culpa, de gestão, né, como se, né, houvesse uma excelência em gestão, né, com falta de recursos. E mesmo em hospitais onde empresas ditas de gestão hospitalar, né, que tem know-how, tem conhecimento, não sei o que, também estão enfrentando dificuldades, né, por conta da irregularidade nos repasses dos orçamentos, tanto federal quanto estadual. Tá? Então, acredito que essa iniciativa de vocês tem eco aqui na Assembleia. Tá? Eu acho que todos nós aqui, os deputados, se envolvem, né, com as suas comunidades e sabem o sofrimento. Ninguém pode, né, ficar insensível com o caso de Canguçu, por exemplo, tá? Que é um gritante, e mesmo Santana do Livramento, né, quanto tempo Jaguarão agora também, em greve, aquela luta lá, né, para manter, né, uma mínima de dignidade dos trabalhadores. Então há eco, tá? E penso que esse movimento pode avançar aqui na Assembleia. Eu acho que eu achei interessante conversar com o governador, é sempre bom conversar com o governador, né? Agora, o gestor da pasta, né, quem tem que prestar conta exatamente para onde está indo o recurso, em que montante, em que prazo, né, em que qualidade, né, é o secretário. Na boa, é o secretário. Eu acho que tem que ter audiência com o governador, mas o secretário tem que tornar transparente, né, a destinação dos tais 1 bilhão e 500 milhões que são aportados no sistema. Né? Porque, olha, a crise não é só desses que vocês, né, na região de Pelotas, né, de Palmeira, da fronteira, não é, isso é generalizado. Né? E nós estamos próximos a um colapso do sistema hospitalar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Por enquanto, alguns paliativos, né, alguns remédios, né, na crise, né, injetam um recurso ali, consegue dar conta, né, mas o sistema todo está comprometido. Tá? Eu acho que talvez o problema de gestão, né, que eu não vou negar que possa ter dentro dos hospitais, também muita pouca transparência, é verdade, mas também é preciso que a gente tenha clareza da gestão da própria secretaria, né, no aporte dos recursos que o Estado diz que aporta. Uma coisa é eu anunciar aqui 1 bilhão e 500 milhões, outra coisa é mensalmente, né, mandar para os hospitais aquilo que foi contratado, aquilo que lhe é devido. É uma coisa bem diferente. Né? Então, encerro aqui, né, chamando a atenção desse momento, chamando a atenção de que, sim, façam acho que o presidente aqui, a Assembleia pede audiência com o governador, mas, né, uma equipe de vocês aqui tem que ter também, né, e a comissão aqui da Assembleia, né, uma conversa, né, mais próxima com o próprio secretário, para que fique mais claro para todos, transparente, como é que esses recursos saem
da secretaria e de que forma chegam lá na ponta, né, onde há os atendimentos. Tá? Claro que na crise, né, as receitas neoliberais corta supérfluo, né? E já teve uns dizendo que, né, o social é supérfluo aqui nesse país, né? O povo é supérfluo nesse país. A gente tem a obrigação de lutar, né, vocês, né, representando os trabalhadores, né, mas também a própria totalidade da sociedade que necessita do sistema único funcionando e funcionando decentemente. Isso. Faz 2 anos, eu acho, desde o início do PT, já teve uma audiência aqui com a presidente anterior, debatendo isso aí. E até agora não foi resolvido nada. Isso que o doutor Telly falou ali, ó, o negócio de cobrar, o pessoal está cobrando exame pelo SUS, tá? E está cobrando do SUS. Esse negócio aí que a Bianca falou, o dinheiro que entra para a administração ali, ó, como é que ia estar administrando esse dinheiro? Tá? Como é que tem esse dinheiro? Ninguém sabe. Ninguém sabe quanto ganha um administrador num hospital. Tá? Outra coisa, ó, o administrador não vem fazer reunião com vocês aqui, ó, pedir reunião com o secretário de saúde, tá? Para tentar recursos para os hospitais. Quem é que vem? Trabalhadores. Tá? Só nós. A gente bate em cima, já faz 2 anos que a gente vem aqui e é a mesma novela. E até agora não foi resolvido nada. Tá? Um passo importante para ver como esse dinheiro está chegando nos hospitais, o que está sendo feito. Tá? Quanto ganha o administrador? Quem é que dá aumento para o administrador? Ele mesmo. Né? Só que o administrador ele tem uma turma lá de confiança dele, tá? Que ganha super bem. Tá? O salário desses caras ganha super bem, 10, 12 mil lá, não precisa estar aqui brigando, pedindo dinheiro, tá? Debatendo um assunto desses. Tá? Olha, pessoal, é triste dizer a realidade, só que a gente não vai conseguir com o governador, não vai conseguir o secretário, tá? E não adianta nós vir aqui começar a brigar com vocês, discutir, tá? Ficar 2 horas sentado, não vai ser resolvido nada, tá? A gente precisa concluir a reunião aqui, eu acho que todos tiveram a oportunidade de falar. E vocês têm aqui o presidente da Comissão de Saúde, 2 membros titulares da comissão, o deputado Nelsinho, que é um batalhador da causa também dentro da casa, e eu, na condição de vice-presidente hoje, a gente não vai entrar em discussões políticas, nem contra e nem em defesa de governo. Eu acho que a situação da saúde no estado ela é perceptível, ela é visível, o povo vem sofrendo isso há muitos anos, a dificuldade, apesar de tempos de registro de maiores incentivos, a situação na saúde ela não é boa já há muitos anos. Então eu acho que é uma luta salutar. O senhor acha que vir aqui não vai adiantar nada? Eu acho que é bom que venham, é bom que falem, que façam conhecida, afinal de contas essa casa tem uma comissão de saúde para trabalhar essas situações. Acho importante fazer a reunião com o governador, sim, acho importante buscar o secretário de saúde, afinal de contas é essa a nossa função. Tanto dos sindicatos quanto estão aqui, quanto dos trabalhadores da saúde, dos vereadores representando seus municípios, de fazermos constantemente essa luta que não é nossa, é pelas pessoas que estão necessitando de atendimento, como todos aqui disseram. Então, o encaminhamento que nós podemos dar e que o presidente da casa por telefone aqui conversou com vocês é reforçarmos através de um ofício, através da presidência, da mesa diretora da casa, o pedido de audiência que os senhores já fizeram, né? Eu acho que a gente só reitera esse pedido, né, em nome da presidência da casa, e no mais a comissão de saúde está à disposição para trabalhar junto com os senhores e sempre são muito bem recebidos, né, Tortelli, tanto no tempo da presidência do deputado Valdeci quanto agora do deputado Tortelli, nós temos recebido e ouvido essas demandas e a função dessa casa é estar fazendo essa interlocução e a viabilidade da aproximação dos agentes públicos, dos sindicatos, enfim, ao governo do estado, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês aqui em nome do deputado Edgar, que todos sabem por que não pôde estar presente, e acredito que ele dará os encaminhamentos e terá aí o meu apoio para os encaminhamentos, com certeza, dos deputados aqui presentes, no que vieram nos pedir. Só aguardar então o retorno e a gente quer dizer assim, ó, que na verdade assim a situação ela
sempre foi difícil, mas agora está insustentável. De fato é. A gente reconhece, sempre foi. Ó, eu trabalho há 35 anos na saúde, sempre teve crise, mas igual nós estamos vivendo agora, essa aí é a pior de todas, porque antes tinham aquela perspectiva, pelo menos agora nós não temos nem perspectiva. Se nós não conseguir criar no governo do estado, chegar no centro de governo e criar ali alguma coisa, uma força-tarefa, alguma coisa, e aqui foi falada a questão da fiscalização dos hospitais. O governo é legítimo. O governo é assim, ó, não adianta o secretário falar que o hospital está mal gerido. O governo é legítimo para exigir prestação de contas, exigir mudança de gestão. É isso que a gente quer. Obrigado. Obrigado.